bem-vindo, pessoal! Tudo certo por aí? Vamos começar mais um Anexados Podcast e hoje eu estou aqui com uma mentora de profissionais da área da estética. Eu precisei anotar tudo isso porque é muita coisa, é um poder de mulher e aí eu trouxe ela aqui. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês, mas antes um resumo do que é Carol Zen, mentora de profissionais da estética, empresária no segmento há mais de 10 anos e hoje mostra para os profissionais como faturar de 20 a 50 mil por mês. Carol Zen, se apresente, por favor. Obrigada, Karina. É um prazer estar aqui com você. É sempre muito bom compartilhar o meu tempo com você. Tá aqui é incrível. Eu gosto do ambiente, da companhia de vocês. E hoje a gente vai falar aí um pouquinho da Carol. Vou abrir aqui o coração. Vamos falar sobre Carol, sobre essa poderosa no sentido de empresa também. Vamos falar sobre muita coisa. E eu já quero começar assim, o porquê estética. Por que estética e como que você começou nessa área, Cá? Estética é um ambiente onde hoje eu já colho frutos, mas começou quando eu tinha 20 anos. Meu Deus. Aos 20 anos, a Carol, que queria ser empresária, trouxe toda essa vontade, essa ancoragem que eu trouxe de casa. Minha mãe empresária também, até hoje. E vivendo esse mundo de via minha mãe ter empresa, via minha mãe fazer reuniões, eu achava super chique fazer reuniões. E eu queria muito ter um negócio. Eu não sabia qual negócio. Podia ser alimentação, vestuário, qualquer coisa. Eu tava ali pra... Eu sabia que queria ser empresária. Uma folha em branco que queria ser empresária. Nossa. E aí, aos 17, fiz vestibular para direito. Passei a vida toda dizendo que queria fazer direito. Queria fazer direito, queria ser advogada, queria ser juíza. E aos 17 anos, quando eu fiz o vestibular, na minha época era vestibular. Quando eu fiz o vestibular, eu fiz primeira opção direito, segunda opção administração. E minha mãe, não, administração não. E minha mãe administradora. Administração não, Carol. Pra que administração? Tipo, mãe, você fez administração? Você tá falando pra eu não fazer? Como assim? Exatamente. E ela, não, você falou a vida toda que era direito, então você vai fazer direito. Eu passei nas duas faculdades. E como eu tinha 17 anos, minha mãe que foi fazer minha matrícula. Sim. Então, menor de idade. E aí, o que que ela fez? Direito. Não deixou você seguir o caminho Não dela. deixou. Falou, não, vai fazer direito. Fiz direito. E... Então, assim, já estou fazendo direito, vou advogar, vou entrar, vou fazer carreira. E aí, Carol, com 17 anos, que entra na faculdade de Direito, 18, 19, aos 20 anos, eu falo, mãe, eu quero ter uma empresa. Ela falou assim, nossa, mas você tem 20 anos, você nem sabe o que é ter uma empresa. Nessa idade, a gente não quer ter uma empresa ainda, Carol. Eu queria saber, de verdade. Porque, olha, nessa idade, a gente não quer saber de ser uma empresária. Eu queria... Você estava naquele ambiente e você sabia que queria isso. Eu queria muito isso. Eu queria muito e eu não sabia o quê. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente sobre isso. Verdade. E aí a gente teve a oportunidade de ter uma clínica. Uma clínica de fotodepilação, que há 12 anos atrás, o que é uma clínica de fotodepilação que estava fechada. Então, assim, fechada, sem nenhum cliente. Tá aqui a clínica, Carol. E aí nossa, sabe quantos problemas eu vi nisso? Nenhum. Hoje eu olho assim, nossa, eu tive tanta coragem com 20 anos. É isso que eu ia falar, bem uma maturidade, né? De você olhar aquilo e falar, caramba. Eu sempre vi o copo meio cheio. Não tinha copo meio vazio na minha mentalidade. Sim. Então, eu tava vibrando ali na questão de vai dar certo. Zero possibilidade de dar errado.
E hoje eu analiso a situação, empresa fechada, 0 cliente, já tinha estrutura física, já tinha equipamento, já tinha funcionário registrado. Então, assim, já tinha Muitas responsabilidades. gastos, já tinha... A empresa estava fechada porque o equipamento deu problema, por algum motivo, e aí a empresa foi vendida. E então já tinham clientes insatisfeitos. Olha o cenário que eu cheguei. Você pegou uma bomba. Mas estava tudo certo. Eu tinha uma empresa. Então, assim, eu tava felicíssima Com nisso. todo aquele gás fazendo. E eu fazia faculdade de Direito. Na época, eu fazia faculdade de Direito à noite. Uhum. E eu trabalhava de 8 da manhã às 19. Às 19 eu ia para a faculdade, ficava até às 22h30. De lá eu ia para casa para no outro dia fazer tudo de novo. Tava no mar de felicidade, porque eu tinha uma empresa. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu tinha uma empresa. E eu lembro, assim, que de um dos episódios que marcou bastante, minha mãe, empresária, já lidava com outras coisas, administradora, então, assim, além de viver aquilo, estudou para aquilo. Eu não sabia fechar caixa, eu não sabia como lidar com folha de pagamento, eu não sabia nada. Nada. Então, naquele momento que eu comecei a viver as dificuldades, que eu não sabia a responsabilidade de fazer um pagamento, Sim. A primeira coisa que eu comprei para minha empresa foi um computador. Meu Deus. Nossa, assim, foi a minha primeira compra, eu não esqueço. Foi a primeira compra da empresa, foi um computador, porque agora eu ia fazer planilha de tudo o que estava entrando e saindo da empresa. Nem se falava em sistema, em software, nada. Eu só sabia que eu precisava fazer controle, eu precisava de um computador. Fui lá, comprei um computador e aí comecei a dar os primeiros passos numa empresa. Então a estética, ela entrou porque ela tinha que entrar na minha vida. Nossa, porque não tem explicação. Né? Porque não tem explicação. Não tem explicação. Podia vir qualquer outro negócio, mas veio estética para uma pessoa que não usa maquiagem, que não sabe até hoje, quando eu preciso fazer em um evento, eu preciso de um maquiador, preciso fazer alguma coisa no rosto, tem que ser alguém, porque eu não sei maquiar ainda, não tenho essa habilidade. Mas de tudo o que era vaidade não era comigo, especificamente. E aí veio estética. E estética muito bem definido, fotodepilação na época. Então, era tecnologia e eu nem entendia de tecnologia. Nossa, cara, chega a ser uma coisa assim, fora do normal, né? Porque você tem 20 anos, você tá, né, fazendo faculdade de Direito, cursando Direito, e aí aparece essa empresa que praticamente com clientes insatisfeitos, sem venda, e você pegou e encarou isso pra você. E outra coisa que a gente deixou passar aqui também é onde é essa clínica e de onde a Carol é. Porque assim, você falar disso em São Paulo, você ergueu uma empresa em São Paulo, a gente tem um fluxo muito grande, é até mais fácil, mas me fala da sua cidade aí, fala para o pessoal de onde você é e essa clínica também. Eu sou nortista. Todo mundo que vê meu sotaque aqui em São Paulo pensa que eu sou carioca. Nossa, você é carioca, você puxa o R. Eu sou nortista, sou amapaense. E jamais imaginei que eu estaria morando em São Paulo e administrando uma empresa no norte. Isso não fazia parte do script da vida. E como Deus é bom. Porque eu aceitei o desafio, tive a coragem de ter a clínica aos 20 anos. Sim. E hoje continuo com a operação e moro em outra cidade. E foi a cidade onde eu aprendi muita coisa. Porque quando eu entrei na operação da clínica, primeira coisa que
eu decidi que eu ia me preparar para aquilo. Comprei lá o computador que eu precisava para planilhar e viajei para São Paulo para fazer um curso para entender o que era fotodepilação, para entender como que mexia na máquina. Na época, a máquina veio da China. Então, tinha muita coisa que eu não entendia ali no processo. Eu vim para São Paulo, eu lembro que eu passei 10 dias na época aqui, estudando, aprendendo da máquina, do procedimento, da empresa, era tudo para voltar e trabalhar. Então, sou amapaense, a empresa é no Amapá. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu ainda faço parte da clínica. E, né, a clínica ainda está lá e tem coisa boa vindo por aí também, né? Muita novidade. E o que eu queria comentar com você, né? Toda essa atualidade, mesmo à distância, você conseguiu manter funcionários, fluxo, foi aprendendo. E me fala um pouco, você veio para São Paulo, mas assim, você fez o curso, tudo, mas o porquê que a Carol Zen está em São Paulo? Casada, muito bem casada, né? Uma mãe. Nossa, e madrasta também, mãe, madrasta. Da pequena Ana Beatriz, né? E fala um pouquinho sobre o seu relacionamento, seu marido te apoia nisso, como que foi? Clínica aconteceu lá quando eu tinha 20 anos, era uma realidade, eu estava começando tudo. Hoje eu já tenho uma maturidade no processo de empresária, de negócio. Construí uma empresa que tem uma cultura organizacional, então hoje eu vou na empresa uma vez por ano, mas trabalhamos, temos processos, temos metas, tudo muito bem definido. E vim morar em São Paulo, porque muitas das coisas que eu levo, inclusive para minha empresa, saem daqui. Que legal. Então, a Carol empresária vive hoje num ambiente onde eu consigo coletar, moldar e aplicar no meu negócio, lá no Amapá. Hoje a gente está aí com marca própria, nome próprio, nosso registro, a Lux Laser, que vai nascer agora no mundo do laser, da tecnologia na estética. E tudo isso foi um caminho. E além da minha mãe, que lá com 20 anos era uma pessoa que me ajudava muito, que trazia a ambiência, trazia o oxigênio ali que eu precisava para enfrentar os desafios do dia a dia no empreendedorismo. Hoje eu tenho meu marido, que é empresário também, que é meu melhor amigo, meu companheiro, que me incentiva, que me acalma, porque eu sou uma mulher acelerada, que me acalma, que me apoia. Ter isso dentro de casa é muito importante para a gente saber o que fazer e é muito importante ter com quem contar. Hoje, meu marido, minha família, Ana Paula, Ana Beatriz, nós somos sozinhos aqui em São Paulo. Só somos nós aqui de família, minha família toda, mãe, tudo mora no norte. Uhum. Mas ter esse alicerce, ter essa família unida, ter um marido que me acompanha, que me apoia, que me incentiva, faz toda a diferença, principalmente no novo projeto, que é a clínica e a mentoria. Porque a mulher colérica não consegue parar. Fazer uma coisa só, né? Não, pra quê, né? A gente já tem pouca coisa, né? Vamos colocar mais aqui alguma coisa. Era um ano sabático. Deus. Ai, tá explicado. Era um ano sabático que nasceu um nome próprio da clínica e nasceu uma mentoria. Que demais, meu cara. marido, muito obrigada por todo o apoio e incentivo, porque de todas as pessoas é quem eu divido as minhas ideias, ele fala, vai, é isso que você quer? Vai, faz. E ele é do digital, cara? Meu marido não é do digital, é do físico. É do e físico. Acredita muito no digital. Meu marido acompanha as tendências, acompanha o mercado, ele é do físico. Gosta de trabalhar no físico, já é empresário aí há mais de 20 anos. Mas acompanha todo mundo digital. E quando eu trouxe isso para ele, eu falei assim, quero entrar no digital. Eu ainda não sei como, mas eu quero. E ele foi a primeira pessoa que falou assim, vai que vai dar certo.
E ele me via estudar e fazer. E ele, e aí, como é que tá? Eu falei, nossa, é diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. E demanda tempo, demanda coragem, demanda disciplina. Muita disciplina. E é uma pessoa que nunca, em momento algum, me abandonou e disse assim, isso não vai dar certo. Não. Que legal, Sempre cara. foi muito Muito bom, firme ali. É bom você falar isso também, porque eu ia comentar agora um pouquinho sobre obstáculos, né? Sobre os processos, porque a gente sabe que não é linear, não é tudo, lindo, mil maravilhas. E ter alguém que a gente consegue contar, né? Aquele que você comentou muito agora, a gente volta para casa e tem aquele refúgio, né? Aquele porto seguro, a base bem estruturada. Mas fala um pouquinho sobre esses obstáculos, esses processos, porque não foi tudo assim perfeito, né? Hoje a gente já tem um tempo de carreira, hoje você já tem esse tempo de carreira e me conta, como que você passou por esses processos? Não é linear. Nada na vida é linear. Uma dieta não é linear, um estilo de vida não é linear, assim como nosso trabalho. Não é todo dia que a gente acorda ali motivado para ter resultados. Saber o propósito, saber por que a gente faz o que faz é muito importante para te dar esse oxigênio, para te dar essa visão do porquê eu vou levantar da cama hoje. Ter um ambiente onde você sabe que você vai chegar e ter com quem contar faz diferença, porque até falo que hoje para o meu marido é bom que a gente fala sobre coisas assim, a gente chega ali em casa, quinto dia útil, a gente fala de folha de pagamento. Meu Deus, o assunto do jantar. O assunto do jantar. Nossa, você pagou o Simples, o FGTS. As guias todas, As meu guias. Deus. Então, assim, é uma comunicação muito alinhada num processo de, nossa, como já aconteceram várias vezes, eu preciso viajar a trabalho. Então, quando você tem um companheiro que entende todo esse processo, meu marido abriu uma loja recente e ele precisa se dedicar um pouco mais a esse negócio, nesse momento. Não é a hora de... É uma parceria, né? a gente tem que chegar pro jantar agora, a gente tem que fazer tal coisa pessoal. Eu sei que ele vai ter que se dedicar nesse momento e ele tem a certeza que eu tô fazendo meu papel dentro de casa. Que as meninas estão comigo, que tá tudo em ordem em casa, e que se precisar eu tô lá para resolver, porque eu sei o momento que ele tá vivendo e isso já aconteceu muito comigo. Na época da pandemia, eu saí daqui de São Paulo para passar 10 dias no Amapá para trabalhar na clínica, ia ver minha família, tudo. E foi exatamente quando fecharam os aeroportos. Eu saí de São Paulo para passar 10 dias, eu passei 6 meses. Não acredito nisso. Karina, minha filha, Eu não tô acreditando. a minha filha usou roupa, quando a gente chegou em São Paulo, que eu abri a mala, ela usou roupa, que a blusinha, assim, tava já aqui no Já meio não da servia barriga, nela não mais. servia. Ela não tinha sandália havaiana, porque fechou tudo lá, principalmente fechou shopping, Claro. fechou tudo. Não tinha onde comprar nada. E a gente não tinha como voltar. E os poucos voos que tinham, eu podia correr o risco de ficar doente com uma criança. Então, eu não tinha muitas escolhas naquele momento e também tinha a questão de que a gente dormia um dia, era uma decisão governamental. No outro dia, era outra decisão. No outro dia, era outra coisa. Então, assim, a gente estava num momento muito instável. E na instabilidade, o líder tem que liderar. Então, não foi uma questão de, eu vou ficar mais alguns dias. Eu liguei para o meu marido e falei assim, eu vou ficar até quando precisar. Segura aí que eu seguro aqui, porque ele tinha a empresa aqui também. Sim. Segura e a gente vai ter que passar por isso. Porque a gente tem uma mentalidade muito alinhada do que precisa ser feito dentro da empresa. E nós somos as decisões.
E o caminho que a empresa vai seguir vai depender, sim, do que a gente decide hoje. Então, de 10 dias, passei 6 meses, organizei tudo, esperei a empresa abrir novamente, porque além de instável de funcionamento, e quando voltasse? Como seria, né? Tava muito diferente, principalmente para um serviço onde é cuidar do outro com muita proximidade. É verdade, cara. Não era só o mercado que ia abrir e você ia lá fazer sua compra, não. Era cuidar do outro com muita proximidade e cuidar da minha equipe também. Eu tinha uma equipe formada de mulheres que são mães, que também têm famílias que precisa cuidar, que precisa proteger de um vírus que ninguém conhecia na época. Então, eu tinha que me colocar nesse lugar. Deus foi tão perfeito que antes de uma pandemia, ele me fez mãe, que antes de uma pandemia, ele me fez esposa para ter suporte. Então, foi um momento difícil para todo mundo. Mas nós, no lugar de líder, tivemos que tomar decisões que a gente sabia que impactariam no nosso negócio e muitas das vezes a gente nem sabia a dimensão dessas decisões. Verdade. A gente tinha que ter ali pulso firme para liderar, para passar por esse momento. Então, assim, empresário que passou por 2020 pela pandemia já tem uma estrelinha Já tem mesmo. no currículo de Nossa. você é certeza. incrível. Você é incrível, de verdade. Com certeza. E você falou agora um pouquinho sobre Deus, né? Ter te colocado lá, sendo mãe, esposa. E eu ia te perguntar justamente isso. Se você teve algum mentor, alguma pessoa, né, em si, mas também como você comentou um pouco sobre Deus, falou um pouco sobre a sua fé. Eu queria que você falasse um pouco como foi esse processo, um mentor mesmo, para que você pudesse recorrer. Quem foi? Teve mentor? Na época da pandemia, que era uma época... Eu tinha acabado de mudar para São Paulo. Eu mudei em novembro. Em março, eu decidi ir em Macapá, porque eu queria visitar minha família, queria ir no negócio. Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe da empresa e eu tinha mudado de cidade. Então, eu tive a oportunidade de ir, vou até lá. Então, era tudo muito novo, era cidade nova. Minha filha estava com 3 anos. Era maternidade nova. Era forma de trabalho nova, porque eu já tinha me mudado. Então, eu sabia que eu ia trabalhar de longe, mas eu não sabia que era tão diferente. Então, era muita coisa nova ao mesmo tempo. E, sim, Deus dá sabedoria quando a gente decide que vai dar certo. Eu sempre sigo muito um pensamento de que dá o passo, que Deus dá o chão. A gente quer, a gente tem objetivo, nós temos metas, nós temos planos que nós vamos fazer o máximo de esforço, de energia para que aquilo aconteça. Mas a gente tem que entregar para Deus. No momento da pandemia, eu falava, Deus, eu tô aqui, eu vou fazer o que for preciso, não tem plano B. Isso vai dar certo. Me dê capacidade e sabedoria para eu saber conduzir esse processo. Porque eu não tô falando só de empresa, eu tô falando de vidas, eu tô falando de equipe, eu tô falando de mim, da minha filha. Porque meu negócio transbordava em todo mundo. Então, no momento que eu decidi mudar de cidade, no momento que eu decidi passar 10 dias em Macapá e aconteceu tudo isso, é dar o passo que Deus dá o chão. E a gente tem que acreditar e ter fé. Não tem outra forma das coisas acontecerem. Sim.
como seres humanos, a gente tem habilidade, a gente tem conhecimento, a gente desenvolve eles. Deus nos proporciona essa habilidade, essa forma de pensar. Mas tem coisa que é entre o nosso coração e Deus. Ah, que lindo, cara. É isso mesmo. Nossa, de verdade, é bom você trazer um pouquinho também da Carol, esse lado da Carol, né? Porque a gente vê ligada no 220, né? Acha que quem é que tá, né, estimulando, quem que é essa pessoa. E, na verdade, é Deus, né? Você é muito ligada, tem uma fé, né? Então, a gente sabe que isso não tem como a peteca cair, né? Tá sempre lá em cima mesmo, a autoestima, uma pessoa muito entusiasmada, a gente vê esse sorriso, esse brilho no olho, né? Porque, gente, empreender não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Não é. Então, assim, pra pessoa estar sorrindo, feliz e sempre alegre, porque é assim que a gente vê você sempre, viu? De verdade, cara. E aí, até pra gente mudar um pouco o rumo dessa conversa, né? Agora que a gente já falou um pouco das suas emoções, aí eu quero... Vamos pegar um pouco dessa trend que tá acontecendo agora nas redes sociais. E eu queria saber o seguinte... O que doeu, mas não matou durante esse processo? Porque teve muita gente, né, mostrando nas redes sociais o que doeu, mas não matou. Então, eu queria saber de você, Ká, o que doeu, mas não matou durante esse processo? Doeu, mas não matou. Acho que é o lema do empresário, assim. Aprendi. Levanta, que não é nem amanhã um novo dia, é agora você precisa fazer. Então, doeu, mas não matou eu achar, por exemplo, que a minha empresa não ia funcionar sem a Carol lá dentro. Quando eu decidi mudar de cidade, eu falei, pronto, a empresa vai fechar. Não teria gestão. Não tem eu lá dentro. E aí você começa a entender que não é você. É o que você criou. São as pessoas que estão lá dentro. Sim. Deus me fez olhar de fora e entender que aquilo não era a Carol. Era mais do que eu e não era para mim. Então eu estou para servir. Quando eu aprendi que o negócio é servir, o jogo muda. Então, não matou eu saber que não era sobre mim. Que bom. Sempre sobre o outro. Transbordou, né, Ká? Quando você começa a passar todo o conhecimento que você sabe, formar um time, porque a gente vê muito também em muitas empresas, né? O dono, ele sabe sobre os processos, mas muitas empresas acabam, né, atrapalhando aí porque não querem passar o que sabem para os funcionários. Acha que, não, eu vou passar o que eu sei, essa pessoa vai aprender e depois eu perco o funcionário. Então, existe muito isso no mercado hoje também, né? Então, quando você vira essa chave, entende que o jogo não é esse, que você tá passando ali o que você conhece, que a pessoa vai ter habilidade para te atender, é como se você formasse várias Carols, né? É como se eu formasse várias Carols. Eu tenho uma gerente hoje que a gente fez uma campanha agora de Black Friday fora de tudo o que já aconteceu na empresa. Tudo. Black Friday geralmente acontece na última sexta do mês de novembro. É uma tradição que veio dos Estados Unidos, se instalou há poucas décadas aqui no Brasil. E eu sempre segui o fluxo ali da Black Friday. Ok, última sexta. Última sexta, última semana. O quê? É desconto, é oferta. Sempre estive dentro dessa caixinha. Esse ano, no ano sabático, que ia ser tudo diferente. Tudo diferente. Eu liguei pra gerente e falei assim, a gente vai fazer uma reunião sobre Black Friday. Ela já estava pronta para a última semana de novembro. E quando eu mostrei para ela a estratégia da Black Friday, e a meta da Black Friday... É claro, né? Não podemos esquecer da meta. Não, a colérica que não esquece. Habita em mim não Adora esquece. Um desafio, uma meta. E quando eu dei para ela o processo da Black Friday, o que ia acontecer, a campanha, ela falou, vai dar errado. Ela falou, como que você quer essa meta, a sua meta, em um dia, numa quinta, na primeira quinta do mês, e sem rodar tráfego? Ela falou, Carol,
eu não vou entregar. Falei, vai. Falei, confia. Dá o passo que eu tô dando o chão, tô dando sangue, confia. Então, assim, era tudo fora, porque eu sempre rodei tráfego, normal, o fluxo ali de marketing, normal de uma empresa. Então, era uma meta ousada, era uma quinta. No começo do mês. No início do Meu mês, Deus. sem tráfego, e eu não iria abrir exceção. Então, assim, esquece exceção. Não me pede. Deixa eu colocar um dia a mais, por favor, isso e aquilo. Não. Tem uma passagem na Bíblia que fala: queimem os seus barcos. Então, sair, fugir, desistir não era opção. Esse era o plano A e ele tinha que funcionar. E dei a meta para ela, dei a estratégia. A gente começou, inclusive, Black Friday começou em outubro, nosso processo de captação, também, de criação, né? De implantação. Sim. Porque não tinha tráfego, então era com base de cliente. Toda a meta ali começou a rodar, as metas diárias, que não era só uma meta financeira, era uma meta de ações também que precisavam ser feitas. O que precisava ser entregue de vídeo, o que precisava ser entregue de áudio. Eu gravei muito áudio, eu gravei muito vídeo que a gente rodou nos nossos contatos da clínica. Cadastrar tudo isso, Cadastrar. né? Um administrativo ali também apoiando, né? Porque não é só comercial também, né, cara? A gente sabe disso. Eu tava sem comercial. Meu Deus! Eu tava sem comercial. Então, assim, a gerente, Luana, você é incrível. Palmas para a Luana. Palmas para a Luana. A gerente falou assim, nossa, Carol, você tem muita coragem. Eu falei, você falou a minha característica mais profunda. A gente estava sem comercial, desenhamos a estratégia, organizamos tudo. Quando foi a quinta-feira, porque, sim, daí era na quinta. Quando foi a quinta-feira, umas 8 da noite ali, na sexta eu tinha um evento importante. Foi uma quinta-feira, 8 da noite, que a meta da empresa era 30 mil. Assim, 30 mil em um dia, sem comercial, sem nada. Com as ofertas da totalmente empresa. Orgânico. Totalmente orgânico. Fora do que fizemos em 10 anos. 30 mil, uma venda sem comercial. Quando chegamos às 21, que a Luana mandou assim, Carol, já ultrapassamos os 42. Posso te entregar amanhã o resto do relatório? Que já era 8 da noite. Falei, pode. A sensação que eu tive foi assim, filha, você tá de dever cumprido. Nossa, pensou fora da caixa. Porque você pensou fora da caixinha totalmente. Porque já vinha anos fazendo o quê? O que todo mundo faz. O que todo mundo faz. E aí você veio e falou, não, eu quero fazer diferente essa Black. Eu quero fazer diferente, mas eu não entreguei pro universo e para Deus. Deus me deu a capacidade, me deu a sabedoria, me deu toda a trajetória que eu tive dentro da clínica esses anos. Então, ele também precisa da minha ação para que as coisas deem certo. De manhã, no dia da ação, eu falei, Deus, eu te entrego essa nossa campanha e que venha tudo o que a gente plantou aqui, que a gente consiga ter êxito. E não foi diferente, porque teve planejamento, teve processo. Teve trabalho. Então, quando a gente fala em equipe, a Luana hoje eu falo que ela tem um neurônio meu. É outra Carol. É outra Carol. Eu criei uma outra Carol. É bom, é ruim? Aquelas, né? Se é bom, é ruim? Se a gente criou um monstrinho? Porque, olha, gente, pelo amor de Deus, outra ligada no 220, assim. Eu criei outra Carol. Meu Deus do céu. Totalmente. Nossa. Só que ela fala mais calmo, ela fala menos, então, sim. E Luana, né, que é a sua gerente Luana. de lá, toda essa
a formação dela mesmo, né? Toda essa liderança que você passou para ela foi à distância. Então você soube liderar à distância, treinamento. Foi à distância. Uma das etapas da empresa que é muito importante é saber com quem você está trabalhando. O que é importante para aquela pessoa? O que guia a vida dela? A Luana hoje trabalha conjuntamente comigo. Eu tenho uma equipe toda formada, que uma equipe é formada de peças. E cada pessoa tem a sua personalidade, e essa personalidade influencia na entrega da pessoa na equipe. Na entrega, na energia, no que ela vai trazer ali para o cliente, porque o cliente se identifica com pessoas. Antes de entrar o processo Carol que eu implantei, de melhor equipamento, melhor protocolo, melhor tudo, entram pessoas. Então, quando você começa a olhar de fora que equipe é feita de não 10 Carols, mas 10 pessoas diferentes que entendem o processo, desempenham esse processo para entregar o melhor delas, não é o melhor de mim. Elas também têm uma história. Então, sim, a Luana, a gente sempre teve um contato de fora, eu e a gerente, e onde eu moro fora e ela tá na empresa, mas é ela que vive o processo. O que eu entrego para ela é a empresa, são processos da empresa. Ela é uma pessoa que vai moldar esse processo, e quando eu tenho um alinhamento muito coerente com essas pessoas, a gente desenvolve. Nós entramos em reuniões que o meu jeito de pensar é esse, o da outra sócia de uma outra forma, o da gerente de outra forma, e nós unimos tudo isso e sabemos que de tudo que é dito, a gente consegue tirar proveito, a gente consegue tirar o resultado para que todo mundo tenha êxito. Nossa, muito bom, cara. Muito bom mesmo. A gente sabe que as grandes empresas, não grandes empresas, né? Mas tem muitas empresas hoje em dia que não estão, né, capacitando as pessoas, não entende sobre pessoas. Então, isso é o que está frustrando muito no mercado hoje. A gente vem de uma geração que, né, vai precisar que os líderes comecem a a estudar essa geração, a entender, se colocar num lugar. Isso é muito importante mesmo. E aproveitando também, eu já quero saber aí o que são, né, as 3 coisas que todo empreendedor deve saber nesse segmento, tá? Quando for empreender nesse segmento, assim, 3, 2 coisas, conta pra gente. O que a pessoa precisa saber para empreender nesse segmento? Ter amor pelo que faz. O que eu mais ouço quando eu falo que eu trabalho com estética são 2 perguntas. Nossa, mas você não atende paciente? Não, eu não atendo paciente. Eu tenho uma clínica, mas eu não atendo paciente. Porque não basta você ser o melhor no que você faz. Uma empresa precisa ter processos, precisa ter pessoas e precisa ter produtos. É diferente gerir uma empresa e atender um paciente. Então, se você se prepara para ser o melhor dentista, biomédico, o melhor na estética, quem está gerindo o negócio? São caminhos diferentes que não são anuláveis. Não é só gerente, só gestor ou só profissional. Mas você tem que entender que a partir do momento que você decide crescer, você tem que desenvolver novas habilidades, e que essas habilidades provavelmente não foram ensinadas na graduação normal. Então, é uma pergunta muito normal no meu cotidiano. Você é formada na área, mas não atende paciente? Não atendo paciente. E uma outra questão que, quando você entra na estética, é muito importante você ter já essa visão, é de que as pessoas não estão prontas. Você não nasce pronto.
e que quando você decide ter uma equipe, você contrata caráter e treina a habilidade. Você contrata a pessoa, o mais puro da pessoa. E a habilidade você vai treinar. E tudo isso é um processo. Ninguém nasce sabendo. Igual os maiores profissionais da estética também não nasceram sabendo. Igual a Carol com 19, 20 anos, nunca tinha nem pisado numa clínica de estética. Eu tive uma clínica sem ter ido a uma clínica. Então, não queira o processo pronto, mas se prepare para crescer. Nossa, muito bom, Ká. Muito bom mesmo. Porque você falou um pouco sobre o processo, se preparar. E é uma decisão que você tomou, né? É uma decisão. E eu queria saber, levou o seu negócio para outro nível isso? Essas decisões que você tomou sobre ter processo, sobre passar para os líderes, entender que você está contratando o caráter dessas pessoas. Como que foi as decisões que você teve para levar o seu negócio para outro nível? Transborda. Tudo aquilo que a gente decide e principalmente o que a gente não decide também. Reflete no nosso negócio, reflete na nossa vida. Porque como gestora de clínica de estética que não atende paciente, eu poderia ter a mentalidade de que eu preciso morar na cidade da minha clínica porque a operação depende de mim. Se eu não morar na cidade da clínica, não tem clínica. Essa é a forma de pensar de mais de 90% das empresárias que trabalham com estética. É natural, é cultural desse mercado. Só que quando você decide ter um processo autogerenciável, que hoje é o que eu trago na minha mentoria, uma clínica de estética autogerenciável. O que é autogerenciável? É que eu vou desligar o celular e tudo vai acontecer? Não. Mas que com certeza você tem uma equipe preparada para tudo o que acontecer tem um movimento certo, tem uma decisão certa. Hoje eu preparei minha equipe, preparei minha gerente, recepção, as próprias profissionais que atendem pacientes que são fisioterapeutas, enfermeiras, odontólogas, para saber agir. Para saber agir desde o fechamento de uma venda, saber agir num problema que aconteceu dentro da empresa com o equipamento. Tudo que você prepara, as pessoas preparadas, elas tomam decisões com base em alguma coisa. Então, quando eu decidi agir para ter uma clínica autogerenciável, não que não depende da Carol, mas que todo mundo que está ali está qualificado e capacitado para agir em prol da empresa, principalmente. Porque todo mundo sabe por que está ali. E isso faz muita diferença. Com certeza. Porque eu, como empresária e gestora, eu preciso planejar crescimento. Sim. Não está na operação. Nossa. É bom porque a gente aproveita, você que está assistindo, ou então, né, escutando através do Spotify, esse podcast. Pega todas essas dicas, porque assim, empreender já é difícil pra um caramba, né? Empreender à distância ainda, gente, é uma aula que estamos tendo aqui, né? Porque a gente nem presencialmente, estando todos os dias na empresa, a gente consegue fazer os processos, os movimentos. Então, assim, são muitos anos mesmo, né, Ká? Pra hoje você trazer uma mentoria aí para as pessoas que precisam de verdade desse apoio, que vai fazer um bem pra família, pra pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa escolhe aquilo como um sonho e encontra muita dificuldade depois, né? Então, assim, encontra dificuldade, não acha pessoas profissionais pra ajudar nesse processo. Então, assim, ter alguém que lidera a distância, teve todo esse processo, enfrentou desde muito nova. Isso é um case, assim, que a gente olha onde a gente quer se espelhar realmente. Isso é muito bom mesmo. E nessa parte também de empreender, eu queria saber, assim, como que foi e qual foi o seu porquê? Por que estética? Por que empreender? Sendo que, tipo assim, empreender hoje a gente vê muitos jovens que não, né, uma grande maioria não quer empreender.
né? Aí vem a Carol com 17 anos, 20 anos, recebe uma clínica. Eu queria saber o porquê e qual que foi o seu porquê? Eu sempre fui movida à liberdade. A ter liberdade de escolher o que fazer, como fazer, sempre foi algo muito forte em mim. Então, até quando eu decidi sair do Amapá para morar em São Paulo e ter a clínica, decidir que ela seria autogerenciável foi um processo, foi uma mudança mental para depois operacional. Primeiro eu tinha que ser para poder fazer. Então, quando você traz esses porquês muito claros, eu queria ter liberdade geográfica, porque eu sabia que essa liberdade geográfica iria transcender a Carol. Lá em 2020, que eu entendi que o negócio não era sobre a Carol, era sobre pessoas. Essas pessoas eram a minha equipe, essas pessoas eram os meus clientes. Quando eu decidi que a clínica ia crescer, que eu ia morar em outra cidade e eu precisava de conhecimento, eu precisava de direção, eu precisava de ambiente. Eu sou muito ambiência. Inclusive em 2020, clínica fechada, eu lá no Amapá, estava até na casa da minha mãe, clínica fechada, eu sou tão ambiência que eu ia trabalhar na clínica fechada. Porque lá eu me sentia empresária. Nossa, pertencente ao lugar mesmo, né? Falou, não dá pra ser da casa da minha mãe, precisa ser na clínica. Eu ia pra lá fazer a mesma coisa que eu poderia fazer em casa. Eu podia estar em casa com o meu computador ali trabalhando na internet, mas eu saía de casa, eu levava minha filha pequena, ela ficava brincando com os cremes lá. Mas eu sou tão ambiência que eu saía de casa para ir trabalhar na clínica, com a clínica fechada, só para eu sentir que eu estava empresária. Eu ia de sandália e tudo. Não julgo, já fiz a mesma coisa. Porque a gente se sente pertencente ao processo ali. Então, eu tinha esse porquê muito claro. Eu queria melhorar o meu negócio. E para melhorar o meu negócio, eu primeiro precisava ser em mim a mudança. Então, eu precisava vir para um ambiente que já não era mais a clínica fechada. Eu precisava vir para um ambiente onde eu pudesse ver outras coisas, viver outras coisas para poder transbordar no meu negócio. E com certeza, essas decisões, por ter esses propósitos de saber que eu seria o canal, influenciaram diretamente toda a trajetória que a empresa teve. Nossa, é muito importante. Ter os porquês, né? Os valores alinhados, muda totalmente, né, cara? Nossa, muito bom saber disso. E dá um gás, né? Pra gente que é empreendedora também, né? A gente percebe os desafios. Então, acho que toda vez que aparece um desafio, você lembra aí desse porquê, né? Lembra do porquê que você escolheu isso e toma as decisões muito mais fácil também, né? Toma. Muito Você mais tem mais fácil. clareza. Muito mais. E ter clareza do para onde você está indo faz você eliminar o que é desnecessário. Nossa, os problemas que não existem, né, Os problemas que não existem. Faz você entender as situações do porquê que ela está acontecendo. Como que eu posso resolver de forma muito mais clara e assertiva. Porque você tem aquele motivo. Eu quero chegar no ponto B. Se você quer chegar no ponto B, vamos tirar tudo o que tira a nossa atenção, que está entre o A e o B. Nossa, com certeza, cara. Com certeza. E falando em problema também, né? Já aproveitando, eu quero saber esses problemas que aparecem no dia a dia, como que você lida com isso e também a parte, por exemplo, de como você se mantém atualizada nesse mercado. Eu quero saber onde você frequenta, que a gente quer estar lá também. A gente, como empresária, precisa primeiro, unir a outras empresárias. Eu acredito muito no poder da ambiência, muito, muito. Você é, sim, a média das 5 pessoas que você convive. Minha filha convive tanto comigo que ela é fitness com
7 anos. Então, isso é o poder de você vivenciar, de você estar ali com pessoas que fazem algo que você quer fazer também. Então, esse lugar de estar, o que você estuda, as pessoas que você se conecta diariamente fazem toda a diferença nessa trajetória. Não tem atalho, não tem nada que vai dizer assim, isso é melhor do que isso. O melhor é o que está alinhado ao seu processo, ao seu propósito. Nossa, perfeito, cara. Perfeito. E além disso também, ambiência, né? Eu já quero aproveitar, porque nos bastidores a gente conversou, né, cara? E eu peguei a referência, porque eu já tinha assistido o filme, mas eu não tinha assistido aquele filme com aquela visão. E eu quero saber, filmes, livros, séries, eu preciso saber o que Carol Zen assiste, o que Carol Zen lê, eu preciso saber. Eu gosto muito de ler. Gosto bastante. Hoje, assistir TV já é uma coisa que eu quase não faço, mas por ter filho pequeno e, assim, não coloco para minha filha, porque eu adoro filme infantil. Filme infantil sempre tem uma lição de moral muito valiosa. Muito. E, inclusive, eu já recomendei uma vez para você. Não, eu tive que reassistir, porque eu fui até no cinema assistir, e depois que você falou, não, cara, assiste com essa visão. Quando a gente saiu do cinema, eu fui junto com meu marido, e quando a gente saiu do cinema, a gente conversou sobre isso, né, sobre empreender, olha que bonitinho e tal, mas aí depois que a gente conversou nos bastidores, você tinha falado, cara, assiste de novo, mas com essa visão. Eu falei, gente, é muito claro, né, é muito bonitinho, indica aqui pro pessoal também, É cara. muito claro. Não, e assim, eu falo pra todo mundo no meu direct. Você já assistiu Sing? Eu abro um buraco na cabeça da pessoa. Porque, assim, todos os empresários, tipo, como assim, Carol, Sing? Pensei que você ia falar um filme Super de elaborado. Hollywood. Você já assistiu Sing? Aí a pessoa abre um buraco na cabeça. Por quê? Porque eu, Carol, acredito que um dos meus maiores e mais fortes porquê é coragem. Ó, e já vou emendar então, hein, cara. Quero saber também sobre qualidade, porque eu tenho certeza que, como você comentou agora, é coragem, é isso? Coragem. Coragem. E quando eu assisti a primeira vez esse filme, o Sing, que tem o 1 e o 2, foi um filme assim que abriu uma visão na minha cabeça. Eu disse, nossa, como esse koala é corajoso. E sabe quem eu vi no koala? Eu. Porque assim, ele herdou um teatro e ele não sabia cantar, ele não sabia dançar, mas ele sabia administrar e tinha coragem. Eu falei assim, a Carol Nossa. tinha uma clínica, ela não sabia estética, ela não sabia administrar, mas ela tinha coragem. Então, aquele koala ali, assim, se um personagem infantil que hoje eu olho e falo assim, nossa, você seria meu chaveirinho, é o koala. Porque ele quebrou todas as objeções. Tem um personagem que é até um lobo, inclusive, que é o pai de uma menina Da dona, no filme. né? Da dona. Isso. É o pai, ele é o dono de tudo. Uhum. Então, assim, ninguém acredita nele. Ninguém. Ninguém acredita nele, a não ser a equipe dele. A equipe dele dá o sangue pro show acontecer. Nossa, você assistiu mesmo, né? Eu assisti mesmo. Porque eu não tinha assistido, assim. A gente foi até o cinema, é um filme encantador, né? Eu adoro também. É bonitinho, Engraçado né? que, olha, eu tenho até uma coisa aqui já pra expor, né? Eu não gostava, tá, de filme infantil. Não gostava, não tinha paciência, colérica totalmente aqui, né? Temperamento, nossa, não tenho paciência pra filme infantil. Eu falava desse jeito ainda. Falava, nossa, não gosto, não gosto. E aí meu marido falou assim, ai, assisti esse.
Ele foi meio que me entendendo, sabe? Ele falou assim, não, esse aqui, esse eu sei que você vai gostar, esse também. E aí ele sempre trouxe, assim, filmes infantis que passem, né, alguma história ali pra você que fica marcado, é muito bom, né? Moana também, eu falo, ai, gente, é muito, muito bom, né? Tem muito filme bom. Exatamente. E aí, quando qualquer empresário fala assim, define um filme, Sing. Aquele koala, eu sou fã dele. Então, foi muito forte isso pra mim quando eu assisti esse filme. E hoje, com um filho pequeno, eu assisto muito filme infantil. E a gente já tem esse outro olhar, essa outra percepção aí do processo, e quase todos eles têm uma mensagem subliminar ali de liderança, de sucesso, de coragem, de humanidade. Então, eu gosto, inclusive, de apresentar esse mundo para minha filha. Eu É acho que isso é que eu ia falar super válido. agora. Depois que assiste esse filme, na verdade, assim, você assiste junto com a sua filha e já vai fazendo ela captar todo esse universo, é isso Todo esse mesmo? universo. Ela assistiu um filme que chama Luca. Incrível. Ela assistiu um filme que chama Luca, onde ele não está feliz no ambiente natural dele. Então, assim, zero motivos para ele ir embora dali. A família dele mora lá, ele nasceu lá. Não tem porquê ele ir embora. Mas ele não estava feliz. Não é uma questão de por que você fez, é porque eu quis. E tá tudo bem. E aí ele se descobre numa nova versão, a vida dele. Ela ama esse filme. Ah, E eu sempre falo, viu, filha? Ele não estava feliz onde ele e estava. tá tudo bem. E tá tudo bem fazer as próprias escolhas. Decidir. Agora, essas decisões terão resultados. Ele quis morar fora do mar. Então, se ele quis morar fora do mar, agora ele vai ter outra vida. Ah, Então, isso mesmo. eu gosto muito desses filmes. Acredito que eles nos guiam de uma forma muito leve para trazer assuntos que são de responsabilidade dos adultos, dos Sim. empresários. Uhum. É filme infantil, mas na verdade era pra gente, né? É pra adulto. É para adulto. Cara, o papo tá muito bom, com certeza. Eu quero você mais vezes aqui, porque eu tenho certeza que dá pra explorar muito mais aí. Mas, caminhando pro final, eu quero saber o que esperar de Carol em 2025. O que a gente pode esperar aí? Porque não para, né? Cada projeto, todo mês. Quero saber o que esperar da Carol em 2025. 2024 era o ano sabático da colérica. Então, 2025 eu já vou lançar a primeira turma da mentoria Negócio Estética para empresárias que estão com faturamento estagnado, para quem quer ter uma empresa autogerenciável, para quem quer crescer na estética. O lugar próspero faz você próspera. Ambiência, networking, se abastecer de conteúdo, ter informações, tudo isso faz você crescer. E para sua empresa crescer, você primeiro precisa ter a mentalidade de crescimento. Então, 2025 vai vir uma mentoria para empresárias que querem desbloquear faturamento, querem crescer a empresa e querem ter uma empresa Muito bom. autogerenciável com empresárias fortes, mulheres que trabalham na estética e vão ter negócios prósperos. Amei. Tô precisando, inclusive, não é da estética, mas eu vou entrar junto, porque eu tenho certeza que alguma coisa, né, vai funcionar aqui pra gente também. Porque Funciona, sempre funciona, né, cara? É isso mesmo, viu? E eu também, deixa eu aproveitar, porque eu não sou boba nem nada, eu quero saber o seguinte, o que você deixa de recado para empresários, empreendedores, tá? Não só mulheres, né? Mas nesse segmento também, né, que a gente sabe que empreender tem suas particularidades, não é fácil, ainda mais aqui no Brasil, a gente sabe tanto que a gente, né, mas vamos olhar sempre o copo cheio, mas eu quero saber o que você deixa de recado, de dica, o que as pessoas, né, para continuar aí nesse segmento. faça com amor, faça com propósito. Tudo aquilo que a gente faz com propósito, que a gente faz com um porquê muito claro, ele transcende a pessoa, ele transcende a nossa vontade. A estética hoje, eu
tenho orgulho de falar que eu cresci com a estética, eu amadureci, mas foi pelo meu amor ao meu negócio, ao meu processo, a minha vontade de crescer. Então, o empresário tem dificuldades igual qualquer outra profissão. É natural termos dias difíceis. Mas quando você tem esse propósito muito alinhado, o dia difícil é só mais um dia dentro do processo. Quando você tem um porquê claro, eu tenho um porquê, minha família, marido, filhas, minha família mãe, tia, eu tenho esse porquê muito alinhado. E quando o dia está difícil, quando a decisão está incerta, você se volta para dentro e consegue entender por que você vai acordar amanhã, levantar e trabalhar. Isso é muito forte, principalmente no mundo feminino, onde até certa idade a sociedade já colocou que a gente vai estudar, entrar no mercado de trabalho, ter sucesso, ter filhos, porque a partir do momento que a gente tem filhos, não é mais só sobre nós, é sobre outra pessoa, com outra personalidade, com outros sonhos, mas que está sobre o nosso cuidado. Então a gente já tem uma responsabilidade muito grande durante pouca parte da nossa vida, porque geralmente isso tudo acontece até os 40. Uhum. Então, se a gente já tem toda essa responsabilidade, tenha um propósito claro, porque o caminho tem que ser gostosinho. Leve, né? Tem que ser leve, É tem que ser verdade. prazeroso. A gente só tem essa vida para dar certo. Que lindo, cara. É isso mesmo. Olha, depois dessa aula, muito, muito obrigada por participar, cara. De verdade. Quero que você que assistiu, você que ouviu no Spotify, né, inclusive no YouTube, deixe seu comentário aí pra gente. Fala um pouquinho que você, né, queria saber mais sobre Carol. Ela volta, né, Carol? Você volta, com certeza. Já deixo o convite aqui aberto pra você. Então, assim, é uma história muito linda. Muito obrigada por ter participado. Eu tenho certeza que vai, né, brilhar também para outras empresárias, para outras empreendedoras. E só tenho a agradecer. Obrigada, Karina, pelo convite. Fiquei muito feliz. Afinal, adoro conversar com você. Obrigada, E deixo o convite aqui para empresárias, donas de clínica de estética, que querem participar da mentoria Negócio Estética, que querem elevar o seu negócio para um próximo nível. Já me segue no Instagram, @carolinezen, que eu vou esperar lá todas vocês com muito carinho. Arrasou, cara. Obrigada. Obrigada.